Olá pessoal, eu sou Janice Campbell e hoje eu estou aqui para conversar mais especificamente com profissionais da área de enfermagem sobre como eu comecei a trabalhar como enfermeira aqui em Nova York. Tem sempre muita gente me perguntando sobre isso e eu sempre dou todas as dicas, explico tudo direitinho, mas eu resolvi fazer esse vídeo justamente para poder ajudar um número maior de pessoas de uma maneira mais eficiente e também para que as pessoas possam ter acesso a essa informação a qualquer momento que elas precisem. Então deixa eu te contar um pouquinho como que as coisas aconteceram comigo. Eu me formei na Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é uma das escolas de enfermagens mais antigas da região sul do Brasil. Ela está localizada na cidade de Porto Alegre, que tem um dos pôr do sol mais lindos que eu já vi na minha vida. Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul e fica localizada na região sul do Brasil. A minha história profissional é super longa e super bonita, cheia de altos e baixos e curvas, e um dia eu quero poder te contar um pouco melhor sobre como que está sendo para mim toda essa vivência profissional como enfermeira. Mas eu quero pegar um atalho aqui e voar para os Estados Unidos e te contar como que funciona esse processo de imigração profissional, pelo menos como que aconteceu comigo, né? A primeira coisa que eu fiz antes de sair do Brasil foi ir até a minha universidade, solicitar o meu histórico acadêmico e o meu diploma profissional. Reúne esses dois documentos e envia para um tradutor juramentado. No meu caso, tradução juramentada foi um processo bastante caro e bastante demorado. Então, se você está pensando em se mudar daqui a um ano, comece desde já toda essa papelada, porque não é um processo rápido, né? Antes de eu poder sonhar em trabalhar em um hospital em Nova York, eu precisei exercitar diariamente a minha paciência, assim, porque todas as etapas desse processo são etapas demoradas, demoradíssimas, e a gente tem que ser realmente muito paciente. Uma vez que você tem a sua documentação traduzida, é hora de viajar para os Estados Unidos. Como você sabe, para poder entrar nos Estados Unidos, você vai precisar de algum tipo de visto. No meu caso, a minha ponte entre Brasil e Estados Unidos foi o amor. Eu conheci o meu marido, e aqui eu quero fazer uma pausa só para dizer o quão privilegiada e abençoada eu sou de ter encontrado uma pessoa tão especial na minha vida. Com certeza, meu esposo, ele é o amor da minha vida, meu melhor amigo, e a gente tem um relacionamento super saudável, super bonito. Enfim, chegando aqui nos Estados Unidos, eu comecei um novo capítulo profissional. Quando a gente chega aqui, a gente fica um pouco nas nuvens, assim, sem entender muito como que funciona, quais são os órgãos que regulamentam a profissão. Pelo menos eu vim bastante despreparada nesse sentido, assim, eu tive que fazer muita pesquisa para entender como que funciona a profissão de enfermagem aqui nos Estados Unidos. Eu sei que tem algumas pessoas que já estão se preparando e organizando e vão chegar aqui muito mais organizadas do que eu cheguei, né? Eu já era enfermeira antes de sair do Brasil, mas chegando aqui eu me deparei com como me tornar enfermeira, como começar a trabalhar na minha área como enfermeira aqui nos Estados Unidos. Eu sempre fui uma pessoa muito otimista, super persistente, dedicada, então eu baixei a cabeça e resolvi mergulhar realmente nessa trajetória de para começar a trabalhar como enfermeira aqui nos Estados Unidos. E realmente é um caminho longo, cheio de etapas, e é isso que eu vou conversar com vocês agora aqui, assim, quais são as etapas, né? Então, o primeiro passo, né, a primeira coisa que a gente faz para começar a trabalhar como enfermeira, não importa qual é o seu país de origem, se você está imigrando para os Estados Unidos e quer trabalhar como enfermeira, você vai precisar se inscrever na CGFNS International, que é uma instituição que valida os seus diplomas para poder trabalhar como enfermeira aqui nos Estados Unidos. Eles têm uma divisão no estado de Nova York, e como eu ia trabalhar em Nova York, então eu utilizei os serviços dessa divisão de Nova York. Tem diferentes requerimentos em diferentes estados. A maioria dos estados exige prova de TOEFL, validação de proficiência de língua inglesa. No estado de Nova York não foi necessário isso, eles não pedem, pelo menos até quando eu 10 anos atrás, quando eu imigrei para cá, não pediu validação proficiência em língua inglesa para trabalhar como enfermeira em Nova York. Mas é claro que se você quer trabalhar como enfermeira aqui em Nova York, você tem que ser proficiente na língua inglesa, né? Então eu utilizei esse serviço e eu vou deixar aqui na descrição
todos os passos, né, para o site direitinho deles. Então, o que eles fazem, basicamente, a CGFNS, eles se comunicam com a tua instituição de ensino lá no Brasil. Então, no meu caso, eles se comunicaram com a escola de enfermagem onde eu me formei, através de cartas. Tem uma série de papeladas que é enviada para a universidade, precisa ser assinadas pela direção da escola de enfermagem. Então é válido se você tem algum tipo de contato na escola de enfermagem onde você se formou, na secretaria, algum professor, ou até mesmo se conhece a diretora, né? No meu caso, eu liguei para a escola de enfermagem, expliquei toda a minha situação, elas lembravam de mim ainda, né? Assim, então, é bom manter um bom vínculo, né, com a tua instituição de ensino. E eu expliquei, olha, me mudei para os Estados Unidos, me inscrevi na agência tal, eles vão mandar uma documentação para vocês, que precisa ser assinada, devolvida para a agência. Então eu fiquei meio que em cima, assim, eu tava com medo que algumas escolas de enfermagem são super eficientes com papelada, né, e burocracia, outras nem tanto. Eu tava com um pouco de medo que a minha documentação talvez se perdesse nesse processo e que ninguém assinasse essa carta e eu ia ficar aqui esperando para sempre. Então eu liguei para a escola de enfermagem e tal e fiquei em cima. Demora, é um processo super, super demorado. Enquanto a gente espera, a melhor coisa é começar a estudar. Mais na frente eu vou falar um pouquinho sobre o NCLEX, que é a prova que se faz para poder trabalhar como enfermeira aqui, mas é uma prova que vai te exigir muito conhecimento na área, né? Então é bom que você utilize esse tempo para estudar. No meu caso, eu estudava de manhã, de tarde, de noite, eu não trabalhava naquela época, passava o dia inteiro, literalmente, em cima dos livros, fazendo questões, né? A melhor maneira de estudar para essa prova é responder perguntas. Ela é uma prova objetiva, que exige pensamento crítico, então você tem que aprender como responder as questões para essa prova, não é só saber o conteúdo, né? Você tem que ter um pensamento crítico para poder analisar o contexto que a pergunta está sendo feita e tal. Eu fiz um cursinho para passar nessa prova também, mas a melhor coisa é estudar, 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 responder questões do estilo da prova, né? Também nesse meio tempo, enquanto eu estava estudando, eu resolvi dar procedimento, dar continuidade ao meu crescimento profissional, até para dar uma parecida de leve, assim. Então eu resolvi me tornar educadora perinatal certificada pelo Lamaze. E eu sabia que aqui nos Estados Unidos, para trabalhar como enfermeira, é importante ter certificações, né? Então eu sabia que essa certificação ia agregar conhecimento e potencial no meu currículo, né, para conseguir uma boa vaga em um hospital. Então eu resolvi me tornar educadora perinatal, mas foi uma experiência super, super gratificante. Eu amo trabalhar com saúde da mulher, eu venho trabalhando com saúde da mulher por mais de 15 anos e poder ter uma certificação como educadora perinatal foi muito gratificante, é muito gratificante e foi o que eu fiz durante esse processo, até para dar uma distraída um pouco de leve assim, sobre o conteúdo pesado que a gente estuda, né, para o NCLEX. O NCLEX, um grande exame, né, que a gente faz aqui. Qualquer enfermeira, não importa onde você nasceu, onde você se formou, se você quiser trabalhar como enfermeira nos Estados Unidos, o primeiro passo é realmente passar nessa prova. Então, uma vez que a empresa CGFNS termina de validar seu diploma, você pode aplicar para dar entrada no processo para fazer essa prova, né, no caso. Então é um momento que você tem que respirar fundo, todo mundo tem medo dessa prova aqui, até as enfermeiras nativas, né, as mulheres que nasceram aqui, se formaram em enfermagem aqui, todo mundo sabe que é uma prova difícil, que exige bastante estudo e dedicação, né, e eu vou te dar aqui agora o passo a passo de como que a gente faz para aplicar para essa prova, né? Então, a primeira coisa que você precisa saber é que essa prova ela é regulamentada pelo National Council of States Boards of Nursing, desculpa, e aqui está o site do NCLEX, nclex.com, e ele é a agência que realmente que regulamenta esse exame, né? Então, só para vocês saberem, né? Então, o que a gente faz? Uma vez que você tem o seu diploma validado, você entra com um processo de requerimento para sua licença e registro profissional. E, ao mesmo tempo, você entra
com um processo de registro para se inscrever para fazer a prova do NCLEX. Uma vez que eles te dão o ok, dizendo, ok, a gente verificou toda a sua papelada, realmente você se qualifica para solicitar o registro profissional, aí você pode marcar a sua prova. Demora, gente, também é um processo demorado, não é uma coisa de uma semana para outra, não é, demora meses tudo isso, assim, né? Então o que você faz? Aqui, só para ser mais específico, assim, para se inscrever nessa prova, uma vez que você ganha autorização para se inscrever na prova, essa empresa, PeerCivu, é a empresa que regulamenta a inscrição na prova, que coleta as taxas de registro para a prova, e aqui estão os preços, né? Se você vai trabalhar como enfermeira nos Estados Unidos, ou está procurando trabalhar no Canadá, no caso, né? Então, mais ou menos aqui são os preços de quanto que custa para fazer essa prova, né? Para se inscrever na prova. Como que é a prova mais especificamente? Então, ela é uma prova eletrônica e as enfermeiras, né, os candidatos a registered nurse, a ter o registro de enfermagem, vão responder pelo menos 75 questões e vão responder no máximo 265 questões. Como que é esse teste? Então, esse teste é um teste adaptativo no computador, no caso, né? Ele é um teste eletrônico que testa o teu nível de conhecimento através de um nível, como é que eu vou dizer, de nível probatório, né, para passar ou não nesse teste. Então, deixa eu começar de novo. Então, ela é uma prova que avalia, tem um nível mínimo, né, de conhecimento que você tem que ter para poder trabalhar como enfermeira. E essa prova vai avaliar isso, basicamente. Então, eles começam te dando uma pergunta fácil e se você acerta, o computador te dá uma pergunta um pouco mais difícil. Se você acerta, ganha uma pergunta um pouco mais difícil. Se você não acerta aquela pergunta, você cai um ponto e volta para uma pergunta um pouco mais fácil. Se você continua acertando e se mantém acima do nível de aprovação, você talvez responda só 75 perguntas e o teste termina, o computador apaga literalmente e seu teste acabou. Se o computador não está conseguindo identificar o seu nível de expertise, ele vai continuar te dando perguntas, vai continuar te dando oportunidade de responder perguntas corretamente, né? Então você tem que sempre se manter acima do nível mínimo de aprovação, né? Então, se você estudou bastante, sabe todo o seu conteúdo, provavelmente você vai fazer apenas 75 perguntas e não vai e a prova termina, né? Do contrário, o computador vai continuar te testando, tentando entender, né? Se você continua respondendo perguntas erradas, você está se mantendo abaixo do nível mínimo de aprovação, isso vai gerar um resultado negativo no seu teste, né? Então você tem que sempre responder, claro, as perguntas corretamente para se manter acima desse nível probatório. Então, como que você passa no teste? Tem três maneiras de passar no teste. A primeira é respondendo o número mínimo de questões e se manter acima do nível médio de aprovação. Então, você responde 75 questões acima do nível médio de aprovação, pronto, acabou o teste, você passou. Uma outra maneira é respondendo o número máximo de questões, que são as 265 questões, né? E também se manter acima do nível médio de aprovação. Então, se você responde todas as perguntas, vai até o final da prova, mas se manteve acima desse nível médio de aprovação, pronto, você passou na prova, tudo certinho. Outra maneira de passar é respondendo o número mínimo de questões. O seu tempo se esgota, né, porque você tem um tempo para fazer a prova, mas também você tem que se manter acima desse nível médio de aprovação nas últimas 60 questões. Em outras palavras se você respondeu pelo menos 75 perguntas, mas o seu tempo acabou porque você estava, né, pensando bastante, demorou bastante para responder as perguntas, se o seu tempo acabou, você tem que ter acertado ou tem que ter passado nas últimas 60 questões sem um erro. Por exemplo, se você se as suas últimas 60 questões você respondeu 58 certas e respondeu 2 erradas, você não vai passar na prova, porque o seu tempo se esgotou.
sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas é basicamente isso. Você pode responder um número mínimo de questões. Se o seu tempo se esgotar, você tem que ter pelo menos 60 questões, as últimas 60 questões respondidas corretamente. E aí você passa na prova. A prova ela tem uma duração de 6 horas para enfermeiras que querem se formar, que estão se candidatando ao registro de enfermagem, né? 6 horas é mais do que suficiente para responder 265 questões, mas também você tem que estudar, e uma das coisas que você faz enquanto você está estudando e se preparando para essa prova é justamente treinar o seu ritmo de resposta das questões, assim. Então você cada vez vai respondendo mais rapidamente e mais corretamente, né? Então você está estudando o conteúdo e ao mesmo tempo praticando o tempo. 6 horas é com certeza tempo suficiente para responder toda essa prova. Enfim, uma vez que você termina a prova, o resultado demora para sair. Também acho que demora umas 6 semanas, mais ou menos, demora bastante para sair o resultado. Mas enquanto isso, o que você pode fazer? Pode começar a organizar o seu currículo, né? Geralmente aqui nos Estados Unidos eles não pedem currículos muito longos, não precisa do currículo vitae. Precisa ter apenas um currículo de uma página, basicamente. E aqui tem um exemplo bem legal, assim, mostrando. Você precisa mostrar seus objetivos, nível educacional, né, onde você se formou e tal, experiência profissional. E também, algumas vezes, eles pedem por referências profissionais, né, se você tiver. E aqui eu coloquei alguns sites onde você pode enviar o seu currículo, onde você pode começar a fazer conexões para conseguir uma vaga, uma colocação num hospital ou na área que você queira trabalhar. Então esses são Career Building, Indeed, Job Monster, são áreas onde você pode colocar o seu currículo para ter visibilidade nos setores de recursos humanos dos hospitais. Enfim, depois de todo esse processo, no meu caso eu consegui passar na prova e me formei, então me tornei, né, uma Registered Nurse here, com a certificação perinatal como educadora perinatal Lamaze. Eu também me certifiquei como conselheira em aleitamento materno e também me certifiquei como consultora internacional de aleitamento materno. Isso que eu trabalho hoje, né? Eu trabalho numa maternidade como coordenadora do serviço de aleitamento materno e educação perinatal num hospital aqui em Nova York. Então foi uma trajetória muito bonita, mas uma vez que tu passa por tudo isso, você tem a oportunidade de se colocar no mercado de trabalho na área que você quiser. Na maioria das vezes, eles pedem que você comece a trabalhar em áreas de clínica médico-cirúrgica. Foi o que aconteceu comigo. O primeiro emprego que eu tive, e eu estou no mesmo hospital desde que eu me mudei para cá, eu comecei a trabalhar numa unidade de clínica médico-cirúrgica e depois de 9 meses eu consegui uma vaga na maternidade, que é a minha área do coração, né? Minha casa profissional, como eu digo. E, enfim, isso era tudo que eu tinha para dizer. Espero que o vídeo ajude as pessoas que estão buscando informação nesse sentido. No link, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os links das coisas que eu mencionei aqui. Podem deixar comentários, podem estar em contato comigo. Eu vou ter o prazer de poder ajudar mais, responder qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tenham. Um grande abraço para todo mundo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.